Olá, pessoal! Então, já falamos da vírgula nos topônimos, na enumeração, com o aposto, com o vocativo, com a adjunta adverbial. Falta muito? Ixi, falta um monte ainda. Agora vamos falar da elipse. A elipse é um recurso maravilhoso também para a redação. Quando vocês dizem, professora, mas aqui não dá para tirar o verbo. Dá sim, é só usar a elipse. O que é a elipse? É deixar a palavra escondida. Como assim deixar a palavra escondida? Ana gosta de flores e Júlia gosta de frutas. Se fizermos isso aqui na redação, principalmente como o gosta e o gosta estão aí bem próximos, não tenha dúvida de que o corretor vai canetear e vai descontar coesão. Aí essa parte de coesão, no critério de correção da redação, não existe assim, então desconta 1/10, desconta 2. O pessoal já vai direto lá com meio ponto. Então, quanto valia a coesão? 30 pontos. Quanto você vai ter? 25. Então, não. Então, o que eu vou fazer para não repetir esse gosta? Eu vou tirar o gosta e Júlia de frutas. E Júlia, vírgula. E Júlia, vírgula. Então, esta vírgula foi empregada devido à elipse do verbo gostar. Então, a própria banca pergunta, pergunta não, né? Ela manda, né? Assinale a opção em que a vírgula tenha sido empregada por se tratar de uma elipse. Então, o que é elipse? O verbo que fica escondido. Isso, assim pergunta a nossa banca. Sebrasp pergunta se depois de Júlia está subentendida a forma verbal gosta. Está. Então, a Ana gosta de flores e a Júlia gosta. Então, aqui está o verbo elíptico, escondido. E também podemos usar essa elipse quando vamos citar várias vezes. Então, aqui eu vou colocar já morei. Já morei em Londrina. Então, morei em Londrina, morei em Cascavel. Então, não, eu deixo elíptico e só uso aqui a vírgula para separar. Nem a preposição eu repito. Já morei em Londrina, Cascavel, Campinas, Florianópolis. Mas a principal elipse, a mais usual, está aqui. E uma que eu gosto é esta aqui. Moro na rua João da Silva, vírgula, 198. Qual a razão desta vírgula? A vírgula foi empregada devido à elipse da palavra número. E se eu fizer isso aqui, vírgula, número 198, eu vou ter um erro. Porque a vírgula é usada exatamente para que eu possa omitir, esconder a palavrinha número. Para que eu possa omitir ou esconder. Ou eu uso a palavrinha número, ou eu uso a vírgula.
Os dois juntos, não. E eu sempre brinco que se interceptarmos o carteiro, nossa, nós vamos encontrar praticamente todos os endereços assim, né? Vírgula, número. Não, então essa vírgula foi empregada devido à elipse da palavra número. E houve uma questão de um concurso que era assim: eu moro a Rua João da Silva, vírgula, número 198. E aí a banca perguntou quantos erros temos aqui. Então vamos lá, quantos erros? 2, 3, 4, 5 ou 6. Quantos erros? Quantos? Veja aí quantos vocês acham? Eu vou ajudá-los. A resposta da banca foi 6. 6, professora, só achei um. Então, por isso que às vezes a gente vê lá dos 20 mil inscritos lá no concurso tal, 10 mil zeraram na redação. Claro, é a coisa mais fácil que tem, zerar na redação. Aqui, eu acho que não tem nenhum erro, para mim está tudo certo isso. Eu moro à Rua João da Silva, número 198. E aí a banca vem e me diz que são 6 erros. Se a cada linha eu cometer 6 erros, em 30 linhas da redação vou cometer 180 erros, vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Ainda bem que a gente não fica devendo para o próximo, né? Primeiro erro. Esta crase. Quem mora, mora em. Então, a forma correta é na. Na, então já achei um erro. Este R é minúsculo. Só escrevemos com letras iniciais maiúsculas os substantivos próprios. Ou, claro, né? Letra maiúscula depois de ponto, início de frase. E essa rua aqui é substantivo comum. A que passa em frente à minha casa é rua, a que passa em frente à sua casa é rua, a que passa em frente ao supermercado é uma rua. Então, é um substantivo comum, não tem por que estar com letra maiúscula. Professora, e o outro erro? O outro erro está aqui. Ou eu uso a vírgula, ou eu uso a palavrinha número. Então, eu vou tirar a vírgula. Estou com 3 erros. Até aqui, até que foi, né? E agora, achar os outros 3? O outro está aqui, ó. Nós vimos que para abreviar número, não é esse riscão embaixo, né? É o pontinho. Nossa, professora, isso é erro? Claro que é. Para colocar o pontinho, você colocou um travessão? 4. Então eu vou tirar esse aqui para ficar mais fácil para nós procurarmos os outros 2 erros agora. Já achei 4. O na, coloquei aqui bonitinho, e rua com minúsculo. Mas ainda tenho 2 erros. Aí mesmo não sendo católico, a gente diz Jesus, né? Jesus me ajude. Cadê os outros 2 erros? Então, um deles está aqui, ó. O número 1 não tem muletinha. Não tem muletinha. Nossa, isso também conta, professora? Claro. Não é teste do Detran. Tanto é, pessoal, que quando alguém, né, não sei se alguém ensina aí os pequenos, né, em processo de alfabetização, faz isso aqui para a criança, daí ela vai, pontinho, 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 número 1. Que lindo, né? Não tem muletinha lá embaixo. Vamos pôr um pauzinho para o número 1 não cair. Outro erro que nós cometemos é nos romanos, a gente faz isso aqui. 5 em Romanos. Estamos no século 21. Isso aqui. O que são esses riscos aí?
Esses riscos não existem. Alguém quis enfeitar, o outro achou legal. Então, não há esses riscos. Então, achei mais um erro aqui. Um não tem a muletinha. E o outro erro está aqui no eu. Não tem tu moro, ele moro, nós moro, vós moro. Então, o eu deve ficar escondido, elíptico. 6 erros. E aparentemente, nós olhamos ali e não achamos nenhum. Ou de repente um da crase. E são 6 erros. Ah, então, cuidado, né? Cuidado com esses erros. Então, a vírgula aqui veio exatamente para esconder a palavrinha número. Veio para esconder a palavrinha número. Então, nada de vírgula e número. Ou a vírgula ou a palavrinha número. Um dos dois. Os dois juntos, não. Essa elipse pode ser usada a todo momento. Inclusive lá na crase. Sua blusa é igual a do José. Aí aqui vem uma baita de uma crase. Como crase ali, professora? O do é masculino e o José também. Mas qual a razão da crase? Houve a elipse da palavra blusa. Sua blusa é igual a blusa do José. Então, para dizer que eu escondi a blusa, o que eu fiz? A crase. Agora, quando eu escondo o verbo ou uma outra palavra, daí eu coloco a vírgula. Escondi o verbo, vírgula. Tranquilo? Então, aqui era só para lembrar o que é elipse, é quando a palavra fica escondidinha. Agora, nosso próximo item são as expressões explicativas ou retificativas. Explicativas ou retificativas. O que é isso, explicativa ou retificativa? Aqui também, cuidado. Aqui geralmente vem questão UFPR, vem questão CESP, SEBRASP. Vamos primeiro ver o que são essas expressões explicativas ou retificativas. Ou seja, ou melhor, ao contrário, por exemplo, agora aqui, foca aqui. Por quê? Sempre que vocês encontrarem essas expressões explicativas ou retificativas, né? Isto é, ou seja, ou melhor, por exemplo, ao contrário, a saber, obrigatoriamente, claro, no meio da frase, né? Nós vamos ter de usar 2 sinais de pontuação. 2. Sempre 2. Mas detalhe, eles não precisam ser iguais, como lá no aposto, no vocativo. 2 vírgulas, 2 travessões. Aqui eu posso misturar os sinais de pontuação. Então, ou seja, eu coloquei entre vírgulas. Ou melhor, coloquei entre travessões. Ao contrário, eu coloquei um travessão e uma vírgula. Ou, por exemplo, eu posso colocar aqui uma vírgula e um ponto final. Então, é bem livre aqui. Mas
sempre, sempre, sempre vamos ter que ter os dois. Aí sempre olhem, apareceu aquela questão enorme. Geralmente a UFPR dá frases iguais. Mesma frase na letra A, na B, na C, na D e na E. Então olha a letra A. Tem, por exemplo, olha, cuidado com esse por exemplo. Geralmente vem assim, ó, como por exemplo, os. O povo adora colocar assim. O como não vai dentro das vírgulas, só vai dentro da vírgula ou do travessão, né? Só vai a expressão por exemplo. Então, vamos ter que colocar esse por exemplo dentro dos sinais de pontuação. Aí você olha na letra A. Na letra A, só há uma vírgula antes do por exemplo. Por exemplo, os. Essa não pode. Olhamos lá na letra B, só tem uma vírgula depois do por exemplo. Olhamos na letra C, não tem nem antes e nem depois. Então, essa não pode ser. Então, sempre cuidando. Quem vai entre vírgulas, travessões ou até com sinais diferentes, são essas expressões explicativas. O FPR gosta do ou seja e do por exemplo. Mas, de repente, possa inovar aí, né? Colocar um isto é, ou melhor. Sebrasp gosta do ao contrário. Podemos retirar as vírgulas da expressão ao contrário? Não, elas são obrigatórias. Agora, se o por exemplo vier no início da frase, com letra maiúscula, né? Aí só a vírgula depois, obviamente. Por exemplo, vírgula. Por exemplo, vírgula. Os animais que pulam a cerca. Então sempre aqui é bastante certeiro que a banca peça na pontuação. Então, ou seja, sempre com 2 sinais de pontuação, ou melhor, sempre com 2 sinais, ou por exemplo, como fica fora, só o por exemplo que fica dentro dos sinais de pontuação, e eles podem ser inclusive diferentes. Eu poderia terminar aqui o por exemplo com ponto e vírgula. Depois do ao contrário, poderia colocar o ponto final. Mas temos de ter 2 sinais de pontuação. Então, essa aqui estudem. E quando aparecerem essas questões, o FPR, se as frases forem iguais, já procurem aqui. Por exemplo, da letra A, não tem nenhum sinal de pontuação, errado. Vai só lá no por exemplo da letra B. O por exemplo da letra B só tem um sinal antes, errado. Na letra C, só tem um depois, errado. Na letra D, o como também está entre vírgulas, errado. Sobrou a letra E. É rapidinho para fazer esse tipo de questão, né, o FPR. Porque aí você vai só, não fica olhando tudo. E na letra A eu posso ter 5 erros. Um hoje que ficou no meio, mas só tem uma vírgula. Não, foca primeiro nesses mais usuais. Apareceu a frase, procura lá, se tem ou seja, isto é, ou melhor, se existe uma explicativa ou uma expressão explicativa, né? Ou retificativa. Ou melhor, ou seja, isto é, a saber, ao contrário, por exemplo. Aí, foca só naquela partezinha. Ficou com 2 certas. O por exemplo da letra A está entre vírgulas e o por exemplo da letra E também. Então, aí vamos procurar um outro erro aí. Mas aí você trabalha só com essas 2 que sobraram. Regrinha assim de ouro essa aqui. Primeiro porque nós já achamos que se os 2 sinais não forem iguais, já está errado, né? A gente olha aqui.
Por exemplo, com a vírgula e depois um travessão. Não, isso está errado. Não, está não. Mas é só aqui que podem ser diferentes. O aposto tem que ser iguais, no vocativo tem que ser iguais, no adjunto adverbial tem que ser iguais. Tá? O professor Pasquale usa muito, né, que no meio da frase não podemos usar a vírgula solteira. O que é a vírgula solteira? Uma só. Então, temos de usar as duas, né? As duas, lá no adjunto adverbial, ou nenhuma. E aqui, sempre os dois sinais que podem ser diferentes. Então, cuidar bastante com isso aqui. Já falamos, então, de topônimo, nome de cidade, estado, país, continente. Falamos da enumeração, arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula. Do vocativo, aquela palavrinha que serve para chamar, mãe, volte aqui. Falamos também do aposto, do adjunto adverbial, da elipse, das expressões explicativas ou retificativas. E aqui eu não falei, mas não há verbos. Então, topônimo. Vamos lá. Ó, então, vamos agora ver essa partezinha aí. Sem verbo. Sem verbo. Então, sem verbo. O topônimo é o nome da cidade, do país, do estado. Vamos pôr aqui posso até colocar assim, ó, Brasil, 20 de maio. Então, não há verbo. Vocativo, mãe, vírgula, não há verbo. Claro que dá o verbo aqui depois, né? O que faremos? O aposto, Helena, vírgula, minha professora, vírgula, saiu. Não há verbo. Na enumeração, comprei arroz, vírgula, cebola, vírgula, alho, vírgula. Então, aqui na enumeração não há verbo. Saí cedo e ela, vírgula, tarde. O que é a elipse? É exatamente o esconderijo do verbo. Então, não há verbo aí na elipse. Eu escondi o verbo. Nas expressões explicativas, ou seja, ou melhor, a saber, também não há verbo. Ou seja, até agora, nós só vimos regras de vírgula sem verbos. Sem verbos. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui umas frasezinhas para nós verificarmos por que a vírgula foi empregada. Claro que só vou usar isso aqui, né? Topônimo, vocativo, aposto, enumeração, elipse e expressões explicativas ou retificativas. Mas não vou fazer na ordem. Então, vamos lá. O pai trouxe cerveja, café e chá. Aí ninguém reclama, né? O pai trouxe cerveja, vírgula, café e chá. Eu tenho uma vírgula ali. Qual a razão dessa vírgula? Será que é o topônimo? Não, aqui não tem nome de cidade. Vocativo, estou chamando alguém aqui? Não. Tem um aposto? Não. Sobrou o quê? A enumeração. Então, esta vírgula foi empregada por se tratar de uma enumeração. Poderia ter colocado aqui mais uma vírgula. Mas eu tenho 3 itens enumerados e só uma vez a vírgula.
tranquilo. Na letra B, pai, o senhor comprou café? Qual a razão da vírgula? Pai é o vocativo. Pai. Pedro, vírgula, meu pai, vírgula, comprou café. Qual a razão das vírgulas? Quem é Pedro? Meu pai. Isso é um aposto. Mas eu poderia tirar essa vírgula aqui e transformar em vocativo. Pedro, meu pai comprou café. Então, aí a gente brinca com as vírgulas, mas vou deixar aqui para ser o aposto. Estas vírgulas do aposto eu posso trocá-las por travessões ou colocar aqui também entre parênteses. Quero doce e ela salgado. Quero doce e ela quer salgado. Eu doce, ela salgado. Então, é a nossa elipse. Elipse. Letra E. Compre refrigerante, vírgula, ou melhor, suco. Esse ou melhor é a expressão retificativa. Refrigerante, bom, mas é para as crianças, ou melhor, suco. Então, retifiquei, corrigi. Faltou alguma? Não, né? Ah, faltou sim. Faltou esse aqui. São Paulo, vírgula, 12 de maio de 2020. Essa vírgula separou o topônimo da data, ok? Então, se a banca perguntar, né, assinale a opção em que a vírgula tenha sido empregada por se tratar de um vocativo, letra B. Assinale a opção onde haja uma enumeração, letra A. Elipse, letra D. Então, às vezes, a banca pode colocar as 5 frases e fazer várias questões aí, né? Com as mesmas frases. Letra A1, assinale em que haja vocativo. Na 2, as mesmas frases. Assinale onde haja aposto. As mesmas frases na 3, onde haja uma expressão retificativa. Com a vírgula é muito legal trabalhar. Por isso que as bancas sempre contemplam a questão. Ok? Agora, encerramos aqui essa parte aqui sem verbos, né? Sem verbos. Próximo capítulo, então vamos ver a vírgula com verbos, que aí elas já viram, né? Já viram orações. Então, a vírgula foi empregada por se tratar de uma oração. Aí, havendo verbos, muda de figura. Então, até daqui a pouco.